Olá, você que me acompanha aqui no canal Audiobooks e Terapia. Hoje nós estamos lendo o livro Aceitação Radical de Tara Brach e o capítulo é o 5, o subtítulo é Aprendendo a Habitar o Nosso Corpo. Tudo que vivenciamos é através do nosso corpo, quer estejamos conscientes disso ou não. Mas costumamos estar tão fascinados por nossas ideias sobre o mundo que perdemos grande parte da experiência sensorial direta. Mesmo quando estamos conscientes de sentir uma brisa, o tamborilar da chuva no telhado, uma fragrância no ar, raramente permanecemos com a experiência por tempo suficiente para habitá-la plenamente. Em quase todos os momentos, temos um diálogo interior sobreposto, que comenta o que está ocorrendo e planeja o que iremos fazer a seguir. Poderíamos receber uma amiga com um longo abraço, mas nossos momentos de contato físico são toldados por nossos cálculos de quanto tempo abraçar ou do que iremos dizer no final. Abraçamos às pressas sem uma presença plena. Um homem idoso, num dos meus workshops de fim de semana, se descreveu como vivendo do pescoço para cima. Muitas pessoas estão tão acostumadas à falta de contato com o corpo que vivem inteiramente em sua cabeça. Elas até podem achar difícil acreditar que o corpo, a mente estão interconectados. Numa aula que dei num presídio feminino, uma mulher contou que só tinha consciência do corpo quando sentia dor ou raiva. A não ser que as sensações sejam dolorosamente invasivas ou, como no sexo, extremamente agradáveis ou intensas, as sensações físicas podem parecer fugídias e difíceis de reconhecer. Esta é a característica básica de estar em transe. Só estamos parcialmente presentes à experiência do momento. Hamed Ali, escritor e mestre espiritual contemporâneo, nos lembra que, se não vivemos com consciência do nosso corpo, não estamos plenamente vivos. Explore sinceramente. Você está aqui ou não? Você está em seu corpo ou esquecido dele? Ou apenas ciente de partes dele? Quando eu digo você está em seu corpo, quero dizer, você está preenchendo completamente o seu corpo? Quero saber se você está em seus pés ou se apenas tem pés. Você mora neles ou apenas os usa para andar? Você está na sua barriga ou apenas sabe vagamente que tem uma barriga? Ou ela só serve para comida? Você está realmente em suas mãos ou as mexe de longe? Você está presente em suas células, habitando e preenchendo seu corpo? Se você não está em seu corpo, que significado há em sua experiência nesse momento? Você está se preparando para poder estar aqui no futuro? Você está fixando condições, dizendo a si mesmo: quando isso ou aquilo acontecer, terei tempo, estarei aqui. Se você não está aqui, para que está se guardando? Eu descobri pela primeira vez que o meu corpo estava vivo com um universo de sensações durante uma aula introdutória de yoga que tive em meu segundo ano na faculdade. Perto do final da aula, a professora pediu que nós sentássemos em silêncio com as pernas cruzadas no chão, cuidando para que as nossas mãos repousassem com facilidade e conforto no colo ou nas pernas. Ela nos disse para respirarmos fundo algumas vezes, explicando que a respiração oferece um caminho natural para fora da mente e para dentro do corpo. Ela então nos orientou a explorar a vivacidade de nosso corpo. Deixem toda a sua consciência estar em suas mãos. Relaxem e soltem as mãos, sentindo-as por dentro. Ela nos orientou a sentir devagar cada dedo por dedo, por dentro, cada palma, cada dorso, cada pulso,
Percebi primeiro o formigamento, depois as áreas pulsantes de pressão e calor. Enquanto eu relaxava para receber as sensações em minhas mãos, eu notei que não havia limite distinto, nem sensação definida. Tudo que pude perceber foi um campo de energia em mutação que parecia pontos de luz em movimento, no céu noturno. De repente me ocorreu que essa vivacidade vibrante estava sempre acontecendo em minha consciência estar consciente, sem minha consciência estar consciente. Eu vinha perdendo grande parte da minha vida. Nossa professora então nos convidou a explorar essa presença e essa vivacidade em todo o nosso corpo. Então eu notei os nós em meus ombros e em alguns momentos eles relaxaram simplesmente em resposta à minha atenção. Eu pude sentir um formigamento quente se espalhar pelos meus braços e à medida que eu trazia a consciência para a rigidez e a tensão em meu estômago, essa área também afrouxou. Senti energia subindo pelo peito, descendo pelas pernas. Todo o meu corpo era um campo vivo de energia que respirava. Senti uma onda de gratidão naquele momento. Em um instante, meu mundo se tornou nitidamente maior e incrivelmente vivo. Embora eu não soubesse na época, a minha professora havia me apresentado a meditação. As práticas de meditação de todas as tradições tipicamente usam posturas, como sentar de pernas cruzadas, como fizemos naquela aula de yoga, permitindo assim o corpo ficar estável e parado. Quando estamos quietos, fica mais fácil observar nosso fluxo dinâmico de experiência, de vibração, pulsação, pressão, calor, luz, sabores, imagens e sons. Porém, como logo descobrimos ao fechar os olhos para meditar, esse mundo interior costuma estar recoberto por ondas de emoções, empolgação ou ansiedade, agitação ou raiva, em um fluxo incessante de comentários e julgamentos, lembranças e projeções, preocupações e planos. E é por isso que muitas vezes a maioria das pessoas diz: eu não gosto de meditação, eu não quero fazer meditação, eu não gosto de respirar. Principalmente quando na clínica eu utilizo essa ferramenta, eu percebo assim um certo desconforto nos meus pacientes. Eles de fato não gostam muito de fazer. E é por esse motivo, porque o mundo interior ele costuma estar recoberto, como se fosse uma cama e uma coberta em cima, uma colcha, né? E essa colcha, essa coberta, são as empolgações, a ansiedade, a agitação, a raiva, a contrariedade de não querer estar ali, não querer fazer aquilo ali. E aí, por baixo que está assim, a quietude, por baixo tá as sensações que passam despercebidas ao longo da vida. A autora diz que o Buda chamou nossa persistente reatividade emocional e mental de cachoeira, porque nós somos facilmente arrancados da experiência do momento presente por sua força irresistível. Tanto o budismo quanto a psicologia ocidental explicam como isso acontece. A mente, de modo instantâneo e inconsciente, avalia o que vivenciamos como agradável, desagradável ou neutro. Um pensamento empolgante, uma sensação prazerosa, agradável, um mau cheiro, um som muito alto, desagradável. Observar nossa respiração, geralmente neutro. Quando sensações agradáveis surgem, nosso fluxo é nos agarrarmos a elas e tentar conservá-las. Em geral, fazemos isso via planejamento e com as energias emocionais do entusiasmo e do desejo. Quando experimentamos sensações desagradáveis, nos contraímos, tentamos evitá-las. De novo, o processo é o mesmo. Nos preocupamos e criamos estratégias. Sentimos medo, irritação. Neutro é o sinal para nos desligarmos e voltarmos nossa atenção para algo diferente, o que geralmente significa uma experiência mais intensa e estimulante.
Todas as nossas reações a pessoas, situações e pensamentos são, na verdade, reações ao tipo de sensação que surge em nosso corpo. Quando ficamos presos à inépcia de alguém e explodimos de impaciência, estamos reagindo às nossas sensações desagradáveis. Primeiro, nós temos as sensações desagradáveis. Elas são os combustíveis para explosão. Quando somos atraídos por alguém e ficamos cheios de saudade, estamos reagindo às sensações agradáveis. Todo o nosso turbilhão de pensamentos, emoções e comportamentos reativos resulta dessa base de reagir às sensações. Quando essas sensações não são reconhecidas, nossa vida se perde na cachoeira da reatividade. E aí me conta, quantas vezes você já se perdeu nessa cachoeira de reatividade? Eu já me perdi muitas vezes nessa cachoeira de reatividade e depois me culpava. Porque no fundo nós estamos nos desconectando da presença viva, da consciência plena e do nosso próprio coração. Como nossas sensações agradáveis ou desagradáveis provocam tão rápido uma reação em cadeia de emoções e histórias mentais, uma parte central do nosso treinamento é reconhecer o surgimento de pensamentos e retornar repetidas vezes à experiência sensorial imediata. Podemos, por exemplo, sentir um incômodo na base das costas e ouvir uma voz interior preocupada dizer: quanto tempo isso vai durar? Como fazer para que vá embora? Ou sentir um formigamento agradável, um relaxamento no peito e nos perguntarmos: o que fiz para chegar a esse estado? Espero conseguir repetir. Para praticar, basta ver as histórias, abandoná-las e mergulhar nas sensações vivas em nosso corpo mais uma vez. Não podemos penetrar em nossa cadeia de reações se não estivermos plenamente atentos às nossas sensações. N. Goetka, um professor de meditação vipassana contemporâneo, alerta que quando prestamos atenção apenas a pensamentos passageiros, bem no fundo, uma parte da mente continua reagindo, porque como o pensamento existe também uma sensação. Você não pode deixar essa raiz passar despercebida. O que eu entendo aqui é que se existe um pensamento que passou pela sua cabeça, junto com ele, de mãozinha dada com esse pensamento, passou uma sensação. E é a essas sensações que nós precisamos estar atentos, porque são elas o motorzinho, são elas, na verdade, o combustível para muitas explosões, embotamentos afetivos, ou até mesmo lágrimas e choro e sensações que você não consegue explicar. Então tem sempre, de mãozinha dada, com qualquer sensação, um pensamento. E ele recomenda aqui que nós não devemos deixar essa raiz passar despercebida. As instruções de meditação básicas que aprendi eram de atenção plena ao fluxo dinâmico de sensações, sem tentar se apegar a nenhuma delas, mudá-las ou resistir a elas. E nos ensinamentos que aprendi, sempre deixaram claro que estar plenamente atento às sensações não significa se manter afastado e observar como uma testemunha distante. Pelo contrário, quando estamos atentos, experimentamos diretamente o que acontece no nosso corpo. Por exemplo, uma vez, em vez de ver nossa mão como um objeto externo, sentimos a energia que é nossa mão a qualquer dado momento. Treinamos para sentir o corpo de dentro para fora. Digamos que em vez de experimentar diretamente as sensações, percebemos que estamos com dor nas costas. Talvez tenhamos um mapa mental do nosso corpo e de certa área que chamamos de costas. Mas o que são as costas? O que acontece quando abandonamos nossa imagem e entramos direto naquela parte do corpo com consciência? De forma semelhante, o que acontece com a dor quando não a rotulamos como tal? O que acontece com essa dor? Com a atenção plena, podemos investigar e descobrir como é realmente nossa experiência momento após momento da dor. Talvez você sinta uma pressão que parece localizada em uma pequena área, e ao prestar mais atenção,
Você consegue notar o calor, a rigidez, talvez perceba uma pulsação, uma súbita sensação aguda ou de um puxão ou de torção. Talvez as sensações não se localizem numa região específica, somente em uma. Na verdade, elas podem começar a se espalhar e diminuir. Ao continuar prestando atenção, você poderia se conscientizar de sensações fluídas surgindo, se diferenciando, mesclando, desaparecendo, surgindo em outra parte. Ver essa fluidez em nossa experiência é uma das percepções mais profundas e singulares que surgem quando nos tornamos atentos às sensações. Reconhecemos que não há absolutamente nada sólido ou estático no que vivenciamos. O domínio das sensações está em constante mutação. Sensações vêm e vão, mudam de intensidade, de textura, de local. Quando prestamos bastante atenção, vemos que nossa experiência física não para por um momento sequer. O que de início pode ser desconfortável e até assustador. Cada vez que abandonamos nossa história, percebemos que não há nenhuma base para nos apoiarmos, nenhuma posição que nos oriente, nenhuma maneira de esconder ou evitar o que está surgindo na nossa vida. Um aluno em um retiro de meditação me disse certa vez: quando fico atento às sensações, por mais do que apenas alguns segundos, começo a ficar ansioso. Sinto que deveria estar alerta, me precavendo de algo ruim que possa acontecer. Parece que há coisas importantes que estou esquecendo e nas quais deveria estar pensando. É fácil sentir que algo ruim vai acontecer se não mantivermos a vigilância habitual, pensando, julgando, planejando. No entanto, é esse hábito que nos mantém presos em resistir à vida. Somente quando percebemos que não podemos nos agarrar a nada, podemos começar a relaxar nossos esforços de controlar a experiência. As sensações estão sempre mudando e se movendo. Se habitualmente interrompemos e restringimos seu processo natural de desenvolvimento e transformação, resistimos ou tentamos nos agarrar a elas, enrijecendo o corpo em resistência ou contando histórias para nós mesmos. É como se representássemos ou desviássemos o curso de um rio. É fácil deixar o rio fluir quando as sensações são agradáveis, mas quando não são, quando sentimos dor emocional ou física, nos contraímos, nos afastamos. Ver isso e aprender a enfrentar a dor com aceitação radical é uma das práticas mais desafiadoras e libertadoras. E tem uma prática muito interessante, que é nós deitarmos numa posição confortável e prestar bastante atenção nas sensações que vão surgindo. Você pode fazer um escaneamento corporal, começando do seu pé, do seu dedo, aí você passa pelo tornozelo, sola do pé, vai explorando todas as áreas do seu corpo. Não precisa chegar no corpo inteiro, você ficaria 1 hora se você fosse fazer isso. Mas você pode explorar parte por parte. Cada dia você faz uma parte, um dia você faz só os pés, no outro dia você faz só as mãos, no outro dia você faz as pernas, e aí você vai começando a perceber as sensações corporais. Essa é uma boa dica para você utilizar esse subtítulo desse capítulo.